Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Que nós possamos iniciar esse estudo de hoje sobre a proteção e a luz, nosso divino amado Mestre Jesus. O tema de hoje é a missão de Jesus na Terra. Nós vamos falar sobre a motivação de Jesus para vir até aqui, até a Terra, para andar conosco, seguir a mesma caminhada que nós, sofrer o mesmo que nós sofremos. Nós vamos falar o porquê que ele veio, qual foi essa motivação, afinal, e qual o papel de Deus dentro dessa missão, né? Missão do Cristo que veio aqui na Terra falar com a gente. E por que é a missão do Cristo na Terra? Porque não vamos falar aqui, não é o intuito de hoje, do estudo de hoje, de falar a respeito da missão de Jesus, enquanto ele não estava na Terra. Claro que tem muito para se falar aí, mas a missão é por que ele veio para a Terra, né? Por que ele teve que vir até aqui? E vamos refletir a respeito disso. Naquele tempo, Jesus já pregava por toda a região hebraica. Ele já era muito conhecido, era muito amado por muitos e muito temido por muitos outros. Aquele povo daquele tempo era um povo simples, um povo ignorante. A religião predominante era o judaísmo. E por sinal, era religião e poder naquela época caminhavam juntos, assim como ainda caminham em alguns países, em alguns lugares deste mundo. Mas naquele tempo era ainda muito forte isso, né? Religião e poder eram duas coisas que andavam de mão dadas. E aquele povo era um povo que era dominado por Roma, né? Que Roma expandia cada vez mais o Império Romano, fazia-se então a conquista de territórios e colocava-se lá, né, pessoas, imperadores, né? Pessoas de poder. Né? E naquele tempo tinham-se Pôncio Pilatos, né, como o representante de Roma dentro de Jerusalém. Jerusalém naquele tempo era a capital, era Nova York, Londres, da região hebraica, né, de toda aquela região. Tudo que tinha de modernidade estava ali, só perdia para Roma, né, que estava um pouco mais afastada, né, bem mais afastado. Mas Jerusalém tinha algo muito interessante. Era a capital religiosa do mundo, podia-se dizer, daquela época. Então, ali em Jerusalém se concentrava o quê? Todos os doutores da lei, aquelas pessoas de maior conceito, os mais notáveis da religião. De que religião estamos falando? Estamos falando daquela época que a religião predominante era o judaísmo, né? E eles tinham esta organização, né? Era uma organização mesmo, existiam esse tribunal religioso, o tribunal máximo religioso de toda aquela região, que se chamava Sinédrio. E os seus membros eram colegiados, né? Tínhamos um colegiado de pessoas ali, e os membros do Sinédrio são os que faziam ali todo o julgamento das questões religiosas da época e das regiões e de tudo que levavam-se até eles. Eles tinham a obrigação de distribuir a palavra, espalhar a palavra, servir de exemplo e manter ali uma certa ordem religiosa de acordo com o entendimento e com a cultura deles da época, né? De acordo com os costumes dele da época e de acordo com o judaísmo, né? O judaísmo era uma coisa muito interessante, porque ele, apesar de ser uma única religião, ele tem várias vertentes, ele já tinha várias vertentes naquela época, várias tribos, se assim podemos dizer, né? Tínhamos os fariseus, tínhamos os saduceus, os essênicos, e cada um dessas tribos mantinham características e interpretações
a respeito da lei de Moisés, um pouco diferente uma das outras. E tínhamos nesse colegiado do Sinédrio que estamos falando, né? Tínhamos ali representantes dos saduceus, representantes dos fariseus, essênios, todos ali parte desse colegiado, e tínhamos um presidente, que era o Caifás. E o povo, naquela época já, os humildes amavam a Jesus, os poderosos o temiam, porque ele representava aquele ponto de interrogação, aquela mudança. Porque tudo isso que esses religiosos faziam lá, supostamente eles deveriam ser o exemplo, como eu disse. Mas por muitas vezes eles eram hipócritas, eles exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não estavam praticando, eles eram cruéis, muitas vezes perseguiam as pessoas. Então eles tinham essa posição de poder, né? Eram ainda apoiados por Roma, porque Roma não queria uma rebelião naquela região, então deixavam aquele povo exercer a religião deles, ter ainda esse corpo religioso, esse tribunal religioso funcionando, e evitava se bater de frente para que não se causasse uma rebelião naquela região que queria causar problemas para o imperador romano. Mas um desses membros, membro desse corpo religioso do Sinédrio, que já é a maior corte religiosa de toda a região hebraica, era um cara muito interessante. Uma pessoa muito inteligente, muito tímida, mas uma pessoa inteligente e que estava ali com um pouco mais de coração aberto, mais sensível ao mundo e às pessoas e tudo mais. Este era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, parte do Sinédrio, que simpatizava com os ensinamentos daquele Galileu da época. Aquele Galileu que ninguém havia falar, mas vinha com uma moral muito estranha, com ensinamentos muito avançados para a época, né? E com um amor muito grande, e com aquele magnetismo que o Cristo tinha, né? Por onde ele andava, as pessoas olhavam, o admiravam, o seguiam. Veja você, um estranho, um completo estranho, chega para você no seu trabalho e diga: siga-me. E você larga tudo e seguir. Que magnetismo é esse que consegue fazer isso? Que amor é esse que consegue passar assim de pessoa a pessoa? Esse era o Cristo. E Nicodemos caiu nesse magnetismo do Cristo, caiu nesse amor que o Cristo tinha. E ele passou a ouvir o Cristo e admirar, mas tinha que se manter as aparências, porque, afinal de contas, ele era judeu e ele era um fariseu. Então, este era Nicodemos, esta era a religião, né, da época, como que as coisas funcionavam, né? E certo dia, era Páscoa, mais ou menos no ano 28, em algum lugar em Jerusalém. O Cristo estava acompanhado de Tiago e André nesta noite, quando ele recebe uma visita inesperada. Uma visita que vem em busca de conhecimento, em busca de esclarecimento. Mas não o faz à luz do dia. Veja que ele vem à noite. Vem procurar o mestre à noite, em busca de algo para se segurar. Algo, aquela coisa que move, porque uma vez que você
sente aquele amor, aquela energia. Quando você escuta a verdade, você nunca mais quer ouvir mentira. Quando você vai para a luz, você nunca mais quer estar na sombra de novo. E foi com esse intuito que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. O fariseu Nicodemos, notável membro do Sinédrio. Foi se encontrar com Jesus e falar com ele, né? Tentar ali aprender alguma coisa. E no meio daquela conversa que vai, né? Que quando Jesus, magnânimo, né, com um poder imenso de falar, de se expressar, diz lindamente, num trecho que eu gostaria aqui de tentar reproduzir. Ele disse assim, em algum momento daquela conversa: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves da sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Linda passagem de João 3, 5, 8. E é lindo. Veja, acredito que Nicodemos está até agora tentando entender essa mensagem. Mas o ponto aqui é: que linda a mensagem que Jesus fala. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Não se pode servir a dois mestres, porque se ama o um e se odeia o outro. Então, que em conversa acalorada que estava, um pouco mais adiante, que é exatamente o ponto em que eu quero falar. O ponto central desta conversa, o ponto alto, o clímax dessa conversa, aconteceu em João 16, 21. 3, 16, capítulo 3, versículo 16 ao 21. E o Cristo vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja quão rico é essa passagem. Quão poderosas são essas palavras. E esta é uma tradução da Bíblia revista, da Bíblia Almeida, revista e atualizada, que é uma tradução muito boa. Porém, quando a gente fala de Bíblias,
E essas coisas, existem várias traduções, várias vertentes de traduções, vários estilos de traduções, que muitas vezes limitam o acesso daquele conteúdo, daquela fonte que o Cristo nos disse. Então, para evitarmos aqui não estarmos presos e limitados na interpretação desse texto evangélico que nós estamos estudando, nós podemos aqui empregar várias técnicas, mas o que vamos fazer aqui nesse momento é identificar as palavras-chave, se é que, né, tudo aqui, para mim, é chave, né? Já é um recorte muito pequeno do Novo Testamento, mas vamos aqui identificar algumas palavras-chave para o entendimento desse texto. Vamos ver na versão original e vamos traduzi-la para o português. Da versão original para o português direto, vamos ver se o nosso entendimento se aprofunda a respeito desse texto. E no nosso singelo estudo, nós aqui identificamos algumas palavras chaves e o seu respectivo nome no original, no texto original vocês conseguem ver aqui, né? Temos aí mundo, se pronuncia cosmos, a palavra Deus, dínome, unigênito, monogenes, cre, pisteio, pereça, apólime, julgasse, crino, trevas, scotos, argidas, elenco. Então, aqui nesse texto, essas palavras, nós vamos estudar essas palavras agora, vamos tentar aí ver o significado dessas palavras, as possibilidades de traduções. Eu faço isso porque eu não consegui fazer isso para o texto inteiro, mas para todos aqueles que quiserem, que são um pouco mais estudiosos do que eu, quiserem fazer no texto inteiro, está aí o texto inteiro para quem quiser fazer. Bom, vamos lá. Estudo das palavras de hebraico para português. Primeiro ano, a primeira sendo mundo, cosmos, como nós falamos anteriormente. Nós temos aqui várias possibilidades de traduções. E veja que isso daqui eu estou retirando do dicionário Strong, de 2002, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos lá. Eu quero chamar a atenção aqui para o item 4, 5 e o item 6. Porque todos esses, o 4, o 5 e o 6, aparecem dentro desse texto. A palavra mundo aparece lá várias vezes, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. E cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente, que estão, na verdade, dentro desses 4. É o círculo da Terra, a própria Terra propriamente dita, né, o mundo. Os habitantes da Terra, os homens, a família humana, né, como um todo, também é mundo. A multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo, também chamamos de mundo. Vamos para a palavra Deus, dínome, e aqui, né, temos uma quantidade menor já de possibilidades, mas eu destaco para uma que está bem ali no final, escondidinha, dentro do 2D, D1, a gente tem ali a opção D1, que é oferecer. Vou guardar essa palavra que a gente vai voltar para ela depois, para essas palavras depois. Mas Deus tem ali a palavra oferecer. Arguidas, que é manifestar, mostrar, né, em português. E está ali, electio, né? Está ali reprovar. Vamos guardar este significado, reprovar. E julgado, crime. Número 1, separar. Colocar separadamente,
selecionar. Olha só que interessante, né? A palavra crino, então, pode ser qualquer uma dessas coisas. A palavra perecer, apólime. Nós temos ali o significado 1F. Perecer, estar perdido. Olha que interessante. Arruinado, destruído. Algumas Bíblias eles traduziram como morte, né? Aquele texto bíblico. Então, com isso, agora nós vamos para a última e mais importante, na minha opinião, para este texto, que é a palavra crer. Que eu destaco ali sua fidelidade para a palavra crer, que aparece também 4 ou 5 vezes dentro daquele texto evangélico. E é aí que... Então, peraí. Então a palavra crer, ela significa fidelidade e não fé? Sim e não. Como vocês podem ver aqui, a palavra crer, ela pode significar confiar, acreditar, ter confiança numa relação moral, religiosa, como ela pode ser também fidelidade e outras coisas, como a gente pode ver. Esta palavra, pisteio, no Velho Testamento aparece 43 vezes. 43 vezes. E ela é traduzida nesses 43 vezes no Velho Testamento como provar ser fiel ou crer. Veja só, 2 significados que podem ter. Dentro dessas 43 vezes que essa palavra apareceu, ela foi traduzida em provar ser fiel e crer 43 vezes. Todas as 43. Na verdade, a palavra como um todo, a palavra pesteio, aparece 48 vezes e ela foi traduzida como provar ser fiel e crer 43 vezes. E vamos ver aqui alguns exemplos do que eu estou querendo te dizer. E como que isto muda o nosso entendimento? Qual a diferença de acreditar, de ter fé e de ser fiel? Então, crer é assim. Eu acredito que amanhã o sol vai nascer. Então, eu acredito. Assim como eu acredito que Papai Noel não existe. Você acredita. Você crê. Eu creio. O crer de acreditar. Né? Este é o poder do crer de acreditar. Você acredita que o sol vai nascer amanhã. É diferente. Fé. Fé é diferente. Fé significa eu confio que o sol vai nascer amanhã. Eu não tenho dúvidas de que o sol vai nascer amanhã. Eu confio em Deus. O que Ele colocar em minha vida, eu lhe darei graças. Porque eu confio na providência divina. Mesmo que naquele momento eu não entenda, eu confio que estou sendo guiado por um Deus de amor. Veja, eu confio. Esta é a fé. A fé que move montanhas. Essa é a fé. Mas fidelidade. Fidelidade. A fidelidade eu só não tenho fé. A fidelidade eu tenho fé e sou fiel ao meu Deus. Sou fiel ao ensinamento do Cristo. Sou fiel à tua palavra, ao testemunho. Eu não só confio em Deus, mas eu também quero agradar a Deus.
Eu quero ser fiel a Ele, praticando o bem, praticando o Evangelho. Sendo um ser moralizado e não sendo moralista. Sendo puro, não sendo puritano. Esta é a fidelidade que nós estamos falando aqui. Este é o poder da fidelidade. E vamos ver aqui alguns textos já no Novo Testamento em que a palavra crinos ela foi usada e a melhor tradução para ela não seria crer. Seria, na verdade, ser fiel. Vamos ver no primeiro aqui, João capítulo 8, do versículo 31 ao 32. Nós temos: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja, os judeus que haviam crido em Jesus. Ele disse: Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente levar aqui para o sentido de acreditar, o sentido de crer, Jesus está querendo dizer, aquele povo que acredita nele, se vos permanecerdes na minha palavra, ou seja, se seguir a palavra do Cristo, verdadeiramente serão seus discípulos. Acreditar. Acreditar é algo passivo, né? Não é algo ativo. Você acredita, assim como você acredita em várias outras coisas. Não te leva a nenhuma ação. Mas veja que a mensagem do Cristo é que eles permaneçam na sua palavra, que eles sigam e cumpram a sua palavra. Fielmente. Né? Fielmente. Então, a palavra, nesse texto, a palavra crinos, que foi traduzida como crido aqui pela revista Bíblia Almeida, ela seria melhor traduzida, na minha modesta opinião, se fosse sido fiel. Então o texto ficaria assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam sido fiel nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, a verdade que liberta não é para qualquer um. Não basta acreditar. Tem que permanecer na palavra. Tem que ser fiel. É só aí que você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Não é de graça. Temos que ter o nosso esforço. Nosso esforço, exercer o nosso livre-arbítrio para o bem, no exercício do bem, permanecendo na palavra do Cristo que veio trazer o caminho para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente para quem é fiel ao Deus. Somente para quem é fiel ao Cristo. Temos outro exemplo aqui também. João, capítulo 6, versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e os que haviam de trair. Veja, aqui de novo, a palavra crinos foi traduzida como acreditar. Mas veja que isso é uma coisa muito típica dos textos de João, essa dualidade, o bem, o mal, a luz, a sombra, fidelidade, traição. E aqui João está, de novo, fazendo uso desta dualidade, só que a palavra que foi utilizada, acreditar, não traz esse sentido.
se a gente traduzir esta palavra crinos neste contexto para fidelidade, novamente, fiel, o texto ficaria: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que lhe eram fiel, e quem o havia de trair. Fidelidade, traição. Não aqueles que acreditavam no Cristo, porque você pode acreditar em alguém e não ser fiel àquela pessoa. Você pode acreditar em Deus, mas você não pode viver uma vida cristã, uma vida evangélica. Entende a diferença? Então, quem é que te surpreende se você trair? Aquele que você pensa que lhe é fiel. Que é exatamente o que o texto vem querer trazer para a gente. Isso quer dizer que todas as palavras crinos do Novo Testamento e do Velho Testamento deveriam ser traduzidas, elas deveriam ser traduzidas como fidelidade e não fé ou acreditar? Não. Mas que alguns textos a melhor tradução é esta: fidelidade. E temos um outro exemplo, um exemplo magnífico, que trazemos aí na palavra do próprio Cristo, que dentro da nossa análise se encaixa perfeitamente na explicação de acreditar, de confiar em Deus, da fé que confia, a fé que confia em Deus, e da fidelidade, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas que temos no Novo Testamento. Palavra linda, uma parábola muito bonita. E ela começa mais ou menos assim, né? Ela diz que um semeador saiu a semear. E enquanto andava à beira do caminho, deixou cair algumas sementes. Então, essas sementes foram comidas pelas aves, foram arrebatadas. Um pouco mais adiante, deixou cair um pouco mais de sementes. E estas foram parar em solo rochoso, com pouca terra. Logo nasceu, mas sem raiz, veio o sol, queimou e secou. Outras caíram entre espinhos, que cresceram, mas foram sufocadas pelos espinhos e não deu frutos. E as últimas sementes, estas caíram em terra boa, nasceram, deram frutos, 100, 60 e 30 por um. Uma parábola muito bonita e que o próprio Cristo mais à frente, dentro do próprio Evangelho, ele vai explicar essa palavra para os seus discípulos, né? E aí nós vamos aqui, né, colocar aqui aquilo que vimos antes. Eu acrescentei aqui somente fora do nosso triângulo aqui a palavra descrente, que é aquele que não crê, né? Que a gente também tem, né? A gente tem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé, pessoas que são fiéis, pessoas que não são fiéis. E então, né, o Cristo vai explicar que o semeador é a divindade, é Deus. A semente é a palavra de Deus. O Cristo sempre muito inteligente nas suas parábolas e nas suas elaborações, com um conhecimento muito grande, uma facilidade, domínio da palavra muito além da nossa compreensão, inclusive hoje. Então nós vamos fazer aqui um triângulo paralelo ao nosso, onde nós falamos de crer, fé e fidelidade. E aquelas sementes que caíram à beira do caminho
que foram arrebatadas, né? As sementes que não nasceram porque foram comidas pelas aves. As aves, elas são os adversários, ou o adversário. Que, por sinal, quem é esse nosso adversário, né? Quem é? Então, sementes que caíram à beira do caminho, o adversário arrebata a semente de vossos corações. Estas são as sementes que caíram à beira do caminho. Por causa disso, não cresceram. As que caíram em solo rochoso, diz o Cristo, essas pessoas recebem a palavra com alegria. Mas elas não têm raiz em si mesmo. Então, dura pouco. Não suportam a aprovação, nem os testemunhos. Será que elas acreditam? Elas acreditam, mas não confiam em Deus ainda. Aí temos aquelas sementes que caíram entre os espinhos. Os cuidados do mundo, o mundo de novo, palavra mundo, cosmos. Os cuidados do mundo, as riquezas, as fascinações, paixões, ambições terrenas, o poder e etc. Enfim, o exercício do nosso livre-arbítrio, de tomar as nossas decisões no nosso dia a dia, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a gente pode confiar em Deus, mas se a gente sabe o que fazer e não faz, é o mesmo que não saber. Tenho fé, conheço a palavra, sei que deveria virar a cara, perdoar 70 vezes 7, amar o meu irmão, mas não faço. Confio em Deus, mas não faço a minha parte. Saber e não fazer é o mesmo que não fazer, repito. E temos aqueles que caíram em terra boa. Os que ouvem a palavra, compreendem a palavra, praticam os ensinamentos do Cristo. Ensina a palavra, prega a palavra praticando, vivendo a palavra. E dá frutos, iluminando a todos no caminho. E arrebata mais ovelhas para o nosso Cristo, nosso pastor Cristo. Então, fazendo aqui o nosso paralelo, os descrentes são as sementes que caíram à beira do caminho. Logo, foram arrebatadas pelo adversário. As que caíram em solo rochoso receberam com alegria a palavra, mas não têm raiz em si mesmo. Então elas não suportam. Elas não conseguem suportar testemunhos. Não conseguem dar testemunho da sua crença, que ainda nem é uma fé. As que caem entre os espinhos são as que têm fé. Mas se você confia em Deus, conhece a palavra e não exercita a palavra, porque você está exercitando o seu livre-arbítrio, que é escolher entre o bem e o mal, a palavra sufoca e fica infrutífera no seu coração. Quem não faz isso? Quem aqui que nunca sufocou a palavra no seu coração? Eu posso falar por mim.
Ainda não sou um espírito de luz, então a palavra muitas vezes é sufocada no meu coração, sufocada por mim. Porque tenho fé em Deus, mas naquele momento eu não fui fiel a Deus. E o último é o da terra boa. São aqueles que ouvem a palavra, compreendem a palavra, praticam os seus ensinamentos, ensina praticando, dá frutos. Isto daqui, vê? A parábola do semeador, ela explica a tradução da palavra crinos. Crer, fé e fidelidade. Uma última reflexão a respeito disso. O que você preferiria? Que Deus acreditasse em você? Que Deus tivesse fé em você? Ou que Ele mesmo, apesar das nossas imperfeições, Ele se mantivesse fiel a nós? O que seria melhor? Então, nós vamos concluir aqui a primeira parte deste estudo, em que na próxima parte, na parte 2, nós vamos analisar como ficou o nosso texto. Eu vou mostrar aqui como ficou o nosso texto, agora já com as palavras, com as novas palavras, já ajustadas no texto, e a gente vai usar como base esse texto aqui, para poder fazer um estudo mais avançado sobre esse evangelho. Então ficou assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele é fiel não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele é fiel não é condenado, separado. O que não é fiel já está condenado, ou separado, por não ser fiel no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muita paz a todos. Até a segunda parte.